Olá, galerinha! Estamos aqui para mais uma aula e hoje a aula é para o primeiro ano do ensino médio, beleza? A nossa aula de hoje a gente vai falar sobre uns caras e umas mulheres cabeludos, barbudos, que viviam na paz, que viviam do que a natureza dá, entendeu? Viviam no meio da natureza, no meio dos animais e que viviam bem longe do sistema capitalista. De quem que eu tô falando? Pensa aí. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Estou falando dos hippies? Não, nossa aula não é sobre os hippies. A nossa aula é sobre a pré-história. Vamos falar sobre os homens e mulheres que viviam no período conhecido como pré-história, que significa antes da escrita. Lembra, galera? Pré-história significa antes da escrita. E esses homens de fato viviam no meio da natureza, né? Eles viviam do que a natureza dá, então eles pescavam, eles caçavam, eles colhiam, e era assim que eles viviam, né? E esses homens e mulheres viveram aproximadamente há 4 milhões de anos antes de Cristo, até, né? Ou seja, aproximadamente no surgimento dos primeiros hominídeos, até aproximadamente há 4.000 anos antes de Cristo. Gente, é tempo pra caramba! É tempo pra caramba! E aí, a primeira coisa que a gente precisa pontuar ao estudar pré-história é o seguinte: sabe aquele filminho, aquele desenho, os Flintstones? Não sei se é assim que se pronuncia. Então, mostra lá naquele filme que os homens viveram junto com os dinossauros, né? Junto com os dinossauros, com o Dino. E galera, não é verdade, tá bom? Não é verdade. Os dinossauros viveram muito tempo antes dos hominídeos, dos primeiros hominídeos surgirem na Terra. E o que nós vamos falar hoje é da saga, é da aventura desses primeiros hominídeos, conhecidos como Homo sapiens sapiens. Qual foi a saga, as aventuras desses primeiros hominídeos para eles conseguirem formar uma sociedade, o processo de sedentarização dessas pessoas. Então, a primeira coisa que a gente precisa estudar quando a gente pensa em pré-história é o significado de dois conceitos. O que significa o conceito nômade? Já ouviram falar? E o que significa o conceito sedentário? Então, vamos pensar aqui comigo, pessoal. Nômade são pessoas que não possuem lugares fixos para viver. Pessoas que não possuem lugares fixos para viver. Por isso que muitas pessoas brincam, né? Falam que os hippies são meio... A cultura hippie é meio nômade, porque existem, né, grupos por aí que vivem se deslocando de cidades, municípios, estados. Enfim, a vida deles é viajar e, cara... Que sonho, não é mesmo? Bom, o contrário de nômade, nós temos os sedentários. E o que seria o sedentário? Sedentário eram os homens e as mulheres que passaram, é o contrário, que passaram a ter um lugar fixo para viver, que passaram a ter um lugar fixo para morar. E aí, quando o homem passa a se sedentarizar, é que ele começa a se organizar socialmente. E essa organização social que a gente está falando é de uma organização política, é de uma organização de divisão de trabalho, é de uma organização de controle social e de disputa de poderes. Quando o homem começa a se sedentarizar, começa a aparecer as disputas de poderes, as divisões de classes sociais, e aí o negócio começa a ficar tenso. Por isso que a primeira matéria de história que a gente estuda normalmente é a pré-história, para a gente entender esse processo que, vamos pensar aqui, como o homem era nômade, quais são os locais, né, os lugares que eles vão se deslocando para conseguir alimento, né? Então, o principal ponto desses povos era procurar viver, né? Depois, quando se tornam sedentários, eles passam a se estabelecer nas margens dos rios.
né? Então, sedentário é você ter um lugar fixo. E qual é esse lugar fixo que esses homens vão ter? As margens dos rios. E por que será as margens do rio, pessoal? Vamos pensar aqui. Porque eles precisam, né? Nós precisamos da água. Eles precisam disso para sua sobrevivência, certo? Então, só para lembrar aqui um conteúdo que a gente vai estudar ainda, né? A chamada, eu brinco com meus alunos que é a mesotreta, né? A região da Mesopotâmia, que é uma região, Mesopotâmia, que significa entre rios, é uma região entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Por que lá foi uma região de muita disputa com diversos povos, né? Sumérios, acádios, babilônicos, entre tantos povos que passaram por ali e começaram essa disputa por aquele território. Tudo isso porque era um território entre rios, tinha rios lá. E a importância dos rios é o que fez com que o homem percebesse, né, que aquele era o melhor lugar para eles se sedentarizarem e formarem suas civilizações e suas primeiras sociedades. A gente tem que pensar também no Egito Antigo, onde nós temos o famoso rio Nilo, né? Então o rio Nilo também vem desse processo de sedentarização nas margens dos rios. Belezinha. Se a gente entendeu aqui o que significa nômade, que não possui lugar fixo, e o que significa sedentário, que possui um lugar fixo, nós temos que ir adiante na nossa matéria de pré-história e entender que, no começo eu vou repetir porque é muito importante isso, pessoal, o conceito pré-história significa antes da história? Não. O conceito pré-história significa antes da escrita. Antes do surgimento, da criação da escrita, nós temos o período pré-histórico, ok? E pessoal, temos que saber que os historiadores, para facilitar a nossa vida, né, na hora de entender, para a gente conseguir entender, compreender, nós historiadores, nós professores de história, como funcionou essa dinâmica da história, nós dividimos a história em períodos, né? Nós trabalhamos com a periodização da história. E aí nós temos a pré-história, a antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea e assim por diante. A pré-história, como é um período muito longo, ela também vai ser periodizada. Ela também vai ser dividida em períodos, especificamente em 3 períodos. Nós temos o primeiro período da pré-história, que é o período chamado de Paleolítico, que também é conhecido como Pedra Antiga ou Pedra Lascada, tá? Paleolítico, Pedra Lascada ou Pedra Antiga. Esse é o primeiro período. E qual é a grande importância desse primeiro período histórico? A grande importância dele é que nesse período todos eram nômades e é aqui que eles vão descobrir o fogo. E por que será que nós temos a importância, né? Por que será que o fogo era tão importante para esses homens da pré-história? Para a gente compreender melhor isso, a gente tem que pensar que o fogo ajudou esses homens na sua dieta, na sua alimentação, né? Eles começaram a poder fazer lá um churrascão, né? Com a carne dos animais que eles matavam, fazer um peixinho. Então, ajudou muito na dieta desse povo, o fogo. Além de espantar animais, né? Se protegerem do frio e dos animais. O segundo período da pré-história é o período de transição, também conhecido como Revolução Neolítico. É um período chamado período Neolítico. Esse período Neolítico é conhecido como período Neolítico ou Pedra Nova. Paleolítico é Pedra Velha, Neolítico Pedra Nova ou Pedra Polida. Também tem 3 termos: Pedra Nova, Neolítico ou Pedra Polida. O que seria esse período então do Neolítico? Seria o processo de sedentarização desse homem. Por isso que é conhecida como Revolução Neolítica. Teria sido a primeira revolução do homem. O momento que ele se torna sedentário. Então esse período chamado Neolítico é um momento de sedentarização. É um processo onde o homem passa a domesticar os animais e onde o homem passa a dominar a agricultura. Galera, anteriormente, no período paleolítico, o homem só caçava, pescava e colhia.
Essa era a ligação que ele tinha com a natureza, era o que ele conseguia fazer. Com o tempo, ele passa a se sedentarizar, a viver num lugar fixo, e ele consegue, então, domesticar animais para o seu alimento e também a cultivar a agricultura. Lembra do rio? Por que o rio é importante para os homens? Quando eles se sedentarizam e vão cultivar a agricultura, bom, não tem como você desenvolver uma agricultura se você não tem água, né? Então o melhor lugar será nas margens dos rios para eles desenvolverem essa agricultura, ok? E o terceiro período e último período da pré-história é conhecido como o período da Idade dos Metais. Idade dos Metais. Esse período de Idade dos Metais, como o nome já diz, é quando o homem ele passa a se desenvolver muito mais, né? Então, gente, vamos pensar que o processo de evolução do homem foi muito lento, né? Nós tivemos diversos hominídeos até a gente conseguir chegar no Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie. Antes disso, nós passamos pelo Homo erectus, o Homo neandertal, o Homo habilis e diversos outros hominídeos nesse processo de evolução, né? E quando nós estamos na Idade dos Metais, é quando o homem ele está muito mais tecnológico. E o que seria tecnologia para a época? Seria o manuseio e a utilização de metais. O bronze, a prata, o ferro, eles começam a fundir esses materiais, esses metais, e eles começam a manusear esses metais para poder ajudar mesmo na sua subsistência, tanto na alimentação, né, quanto na armas, melhorar as armas, né, as lanças, as flechas, enfim, vai melhorando a sua sobrevivência com esses metais, tá? Então são esses três períodos da pré-história: Paleolítico, Pedra Antiga, Pedra Polida, aliás, Pedra Lascada, desculpa, Neolítico, Pedra Polida, Pedra Nova e a Idade dos Metais. Então, galera, o mais importante é você conseguir definir a diferença entre esses três períodos, tá? Então, quais diferenças? A diferença econômica, por exemplo, né? Se a gente fala que no Paleolítico eles eram caçadores e coletores, e no Neolítico eles passam a ser pastores e agricultores, olha que avanço na economia. E lá na Idade dos Metais, eles começam a ter um grande avanço tecnológico, um avanço dos metais, que vai melhorar ainda mais a sua economia. Temos que pensar também, pessoal, que esse é o período da história mais interdisciplinar estudado pelos historiadores e acadêmicos. Por que interdisciplinar? Porque são várias ciências que estudam esse período histórico, não só a história. Nós temos a arqueologia, que estuda esse período histórico. Nós temos a paleontologia, que estuda esse período histórico. Nós temos a história e nós temos a antropologia, entre tantas outras ciências que auxilia o estudo do historiador na hora de pensar e de tentar descrever, né, e narrar o que foi esse período histórico. Bom, para a gente ir para o final da aula, a gente precisa pensar que quando o homem começa a se sedentarizar nas margens dos rios, se tornando sedentários, eu falei que eles começam a fazer as divisões de trabalho, eles começam uma disputa de poder e começa a acontecer uma coisa que é muito marcante na história do homem, que é a ideia, surge a ideia da propriedade privada. Galerinha, quando começa a surgir essas ideias da propriedade privada, de quem é o dono da terra, essa terra é minha e não sua, e começa a ter essas divisões, nós começamos a ter outros desenvolvimentos, como por exemplo, para você proteger sua terra privada, você vai precisar do quê? Você vai precisar da força militar. Para você proteger sua terra privada, você vai precisar ter um poder econômico. Quem tem maior poder econômico vai ter mais poder sobre as terras. E, por último, para poder organizar esses poderes econômicos que começam a disputar, poder organizar essa força militar, né? Aí nós já começamos a ter uma diferença de classes sociais, nós já começamos a ter um poderio militar de disputa de território. Nós vamos precisar, o homem vai precisar criar o quê? O Estado. É assim que surge a ideia de Estado. Então, surgindo a ideia de Estado,
Claro que na época era um Estado teocrático. Surgindo a ideia de Estado, nós temos o controle social e a defesa da propriedade. Então, o Estado ele surge na função de proteger a propriedade privada e de fazer esse controle, essa organização social. Isso só acontece, vejamos, só acontece no final da pré-história, lá no período da Idade dos Metais, né, quando os homens já estão sedentarizados e eles começam as suas divisões de poder e divisões de trabalho. E essa ideia de propriedade privada. E aí surge o Estado, e aí vai surgir as primeiras civilizações da história, como Egito, Mesopotâmia, entre outras que a gente vai estudar. Então, antes da ideia de propriedade privada, nós tínhamos comunidades que viviam de forma muito mais harmônica e sem uma organização vertical de controle, né? Que saudade da pré-história. Bom, galera, então, pra gente finalizar o vídeo agora de verdade, lembremos de novo, vou repetir e vou perguntar de novo. Pré-história significa período antes da escrita. A partir do momento que o homem inventou a escrita, a história mudou, galera. A história mudou. Antes disso, a história era contada de forma oral, os ensinamentos eram passados de formas teatrais e de formas orais. Com o surgimento das primeiras escritas, né, como a cuneiforme dos sumérios, ou se não, o hierógrafo dos egípcios, e as escritas que vão surgindo na história, o homem passa a registrar a sua história, o homem passa a oficializar a sua história. E é a partir daí que os historiadores do século XIX estabeleceram como o rompimento da pré-história e o início da chamada história. Então, esse é o grande rompimento, é o grande marco que nós vamos ter como separação. Por isso, a escrita é extremamente importante. E por isso que eu sempre digo para os meus alunos que a arma mais poderosa que existe é a caneta. Reparem que a minha caneta também é Bic, igual a do presidente. Bom, a maior arma que existe é a caneta, pessoal. Por quê? É através de um documento, de uma assinatura de alguém importante, é que uma guerra começa, uma guerra acaba e que a história ela se modifica por conta de uma caneta. Então a escrita é a maior arma, o maior poder que o homem passou a desenvolver nesse período histórico. Espero que tenham entendido, que tenham gostado dessa aula e não se esqueçam, pré-história é o primeiro período dessa aventura do homem na sociedade. A partir desse período, galera, é só tiro, porrada e bomba. E guerra, muita guerra, por terras, por território e por poder. Valeu, pessoal!